A Noite das Garrafadas. Noite das Garrafadas foi uma revolta ocorrida no Rio de Janeiro, em 1831, entre portugueses apoiadores de Dom Pedro e brasileiros que faziam oposição ao imperador. Dom Pedro, primeiro imperador brasileiro, foi alvo de protestos como a Noite das Garradas, em 1831. Logo após a independência do Brasil, em 1822, Dom Pedro se tornou imperador do Brasil com o apoio dos brasileiros, que aguardavam, além da separação política com Portugal, a formação de uma nova nação independente. Porém, com o passar dos anos, Dom Pedro se tornou um imperador autoritário, não tolerando divergência e usando de meios violentos para conter as ações oposicionistas ao seu governo. Um dos principais exemplos dessa forma autoritária de governar do imperador foi o fechamento da Assembleia Constituinte de 1823, convocada para elaborar a primeira Constituição do Brasil. Dom Pedro ordenou o fechamento da Assembleia e impôs uma Constituição que, entre outras medidas, garantia-lhe maiores poderes com a criação do poder moderador, exercido somente pelo imperador. Essa forma autoritária causou reações como a Confederação do Equador. A Guerra da Cisplatina, em 1825, foi outro fato que arruinou a popularidade de Dom Pedro. O aumento das despesas com gastos militares fez com que o império elevasse a cobrança dos impostos, e a crise econômica em que muitas províncias viviam à época provocou reações contra o imperador. A derrota brasileira na Guerra da Cisplatina e a perda da província da Cisplatina, que se transformou na República Oriental do Uruguai, mostraram a inabilidade de Dom Pedro no comando do Brasil. Mesmo livre da dependência política de Portugal, o Brasil enfrentava a interferência portuguesa nos campos político e econômico. Os antigos colonos tinham força política e se fortaleceram quando Dom Pedro se aproximou deles oferecendo cargos no império. Isso desagradou aos brasileiros, pois viram nesse gesto uma possível recolonização e o desprestígio brasileiro perante o governo. A imprensa teve um papel importante no primeiro reinado, e em várias localidades do Brasil, havia jornais e panfletos em circulação. Essas publicações foram utilizadas por críticos para atacar Dom Pedro e divulgar os ideais que não eram aceitos pelo governo, como a República e as ideias defendidas por revoltosos. Um desses jornalistas, que atuavam na linha de frente contra o imperador, foi Líbero Badaró. Em 20 de novembro de 1830, o jornalista Badaró foi assassinado e a causa da morte foi atribuída a Dom Pedro. Isso gerou comoção no país e aumento da insatisfação com o imperador. Percebendo a gravidade da crise política, Dom Pedro abdicou do trono brasileiro em 7 de abril de 1831. Devido à pouca idade do príncipe herdeiro, o Brasil entrou no período regencial, no qual foi governado por regentes até o golpe da maioridade, que foi a antecipação da coroação de Dom Pedro II como o novo imperador do Brasil, cargo que ele passou a ocupar aos 13 anos, e que deu início ao segundo reinado.